Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse segundo dia do 9º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Este simpósio ele é uma realização da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, com o apoio do patrocinador oficial a Sanofi Aventis, o apoio da Câmara Municipal de São Paulo, Gabinete do Vereador Dormato, do Projeto Amicão e da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, os colaboradores Alumiar e Instituto Paulo Contígio. Temos aqui dois avisos para vocês, referente à pesquisa que está dentro da pasta que vocês receberam, uma pesquisa da ABRELA, e a coordenação da ABRELA pede para informar se alguém desejar um retorno dessa pesquisa, por favor, identificar-se e colocar o contato. E um outro aviso é que o café está disponível no primeiro subsolo durante na manhã até as 10h30. Nós começaremos, então, a continuação do evento com o terceiro módulo, que se intitula Atualização Clínica NIS do Muro de Berlim. A primeira palestra será proferida pelo Dr. Francisco Rota. Ele é neurologista e é diretor-secretário da ABRELA do Rio Grande do Sul e é o representante internacional da ABRELA na Associação Internacional das Associações de ELA do Mundo. O tema da palestra será Queda do Muro, Novas Fronteiras, Novos Conceitos e Esperanças Renovadas. Dr. Rota, por gentileza. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite e a gentileza da doutora Karine dar um tópico tão, pelo menos com um título tão interessante, né? Queda do Muro, Novas Fronteiras, Novos Conceitos, Esperança Renovada. Obviamente, né, esse título não se refere a uma pessoa que caiu do muro, sim a queda do próprio muro de Berlim, onde foi o último simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica, agora em dezembro de 2009. Mas eu resolvi iniciar comentando algumas situações com relação ao próprio muro de Berlim, para a gente, né, relembrar e entender um pouco melhor a simbologia disso, né? Vocês sabem que o muro de Berlim foi erguido separando o setor ocidental do setor oriental da cidade de Berlim em 1961. Inicialmente era uma simples cerca de arame farpado guarnecida por guardas, né, e que foi erguida no meio da noite. Na meia-noite começou as tropas da Alemanha Oriental fecharam a comunicação entre os dois setores e foi pela manhã já existia uma cerca erguida, que ao longo do tempo se transformou, não era só um muro, era um complexo de estruturas que incluía cercas eletrificadas, campo minado, torres de vigilância como essa aqui, e um muro que era bem na fronteira já com o setor ocidental. Ele tinha 155 km de comprimento, a sua parte mais alta, que era o muro de concreto, tinha 3,6 metros de altura. Ao longo dos 28 anos e um dia que o muro ficou de pé, existiram 5.000 tentativas de fuga, dos quais é controverso o número de mortes, chega até quase 200 mortes, mas a estatística melhor é que faleceram 136 pessoas ao tentar cruzar o muro. E o líder alemão oriental na época, Hennecker, tinha a crença que era um muro para durar 100 anos, caso as condições que fizeram com que ele fosse criado não se modificassem. Felizmente, né, durou bem menos do que isso. O que aconteceu? Em 1986, com Gorbachev
sendo líder soviético, né, ele, nas suas modificações de regime e de aproximação com o Ocidente, decidiu que a União Soviética não mais interferiria em questões internas dos países do bloco oriental. Com essa ideia de não haver mais intervenção, alguns países começaram a ter reformas mais liberais e a Hungria abriu sua fronteira com a Áustria. Certo? Então, podia haver um livre trânsito de cidadãos entre os países Turquia e Áustria. Alemães orientais frequentemente passavam férias na Hungria e aproveitavam, então, para cruzar a fronteira e emigrar para a Áustria, a partir da Áustria para a Alemanha Ocidental. Depois, a Hungria resolveu fechar sua fronteira só para alemães orientais, estava havendo um fluxo muito grande de pessoas. Eles começaram a sair pela Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia também estava abrindo suas fronteiras. E se viu que seria muito difícil conter esse fluxo, a não ser que o bloco começasse a agir em conjunto de novo. Em novembro, então, de 89, foi feita uma reformulação nas regras imigratórias da Alemanha Oriental e foi liberado que cidadãos da Alemanha Oriental poderiam visitar a Alemanha Ocidental. Isso ainda estava em processo de discussão, em processo de regulamentação, quando teve uma conferência de imprensa na qual o porta-voz da Alemanha Oriental recebeu um papel simplesmente com essa frase: será liberado a passagem. Não se dizia quando, não se dizia como. E ele leu aquele papel, foi perguntado quando que seria isso, um jornalista italiano perguntou, e ele disse: olha, até onde eu sei, isso pode ter efeito imediato. Nesse momento, milhares de pessoas que viram essa entrevista foram para as ruas em direção ao muro. E soldados não conseguiram conter a multidão, o que acabou levando à derrubada do muro. Então, foi algo que estava sendo planejado, mas foi precipitado por casualidades. Então, a gente vê que existe uma série de passos que levam a um acontecimento histórico. E não é diferente do que acontece com descobertas na medicina. Isso aqui, hoje em dia, né, a gente até é um pouco frustrante a gente visitar Berlim e ficar procurando o muro. O muro praticamente não existe mais. Existem poucos locais onde ele foi preservado, existem alguns locais onde ainda existem ruínas no muro, mas tem uma área, que é o East Side Gallery, que é onde existe uma galeria a céu aberto de arte de rua. Então, os murais são pintados no que sobrou do muro. E isso aqui é uma foto de um desses murais, né, com uma citação em alemão, que significa que muitas pequenas pessoas em muitos pequenos lugares fazem muitas pequenas coisas que mudam a face da Terra. Certo? E eu acho que esse também é o espírito da busca de alguma coisa para melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida e, quem sabe, um dia encontrar cura da esclerose lateral amiotrófica. Quando a gente fala sobre isso, fala, pois é, mas é uma coisa que demora, parece que a esclerose lateral amiotrófica não está indo para lugar nenhum em relação a pesquisas. Isso aqui foi apresentado nesse simpósio de Berlim por um pesquisador, o Jeffrey Deitch. Jeffrey Deitch é o pesquisador-chefe do grupo da ALS Hope Foundation, e que é parceiro da Brella e já mandou fisioterapeutas para cá para participar do simpósio. O pessoal da Brella já foi para a ALS Hope Foundation para passar um tempo com eles. Ele mostra nesse slide que, se a gente pegar os últimos 20 anos, o que aconteceu com relação ao entendimento da doença, né? Em 1989, se conhecia muito pouca coisa com relação à doença. 10 anos depois, esse grau de conhecimento dobrou. 20 anos depois, esse é o grau de conhecimento, o grau de complexidade que a gente está lidando atualmente. De não ter nenhuma pista genética com o que estava acontecendo, para ter um gene ligado à doença, para atualmente a gente está estudando 12 genes. Para ter alguns poucos mecanismos conhecidos de fisiopatologia, para ter toda essa série de mecanismos envolvidos. Então,
Óbvio que para quem está esperando com o relógio tocando no seu ouvido, não é nenhum consolo, mas é uma área que está se desenvolvendo, que tem bastante pesquisa e que um dia vai chegar naquele salto de qualidade que vai ser encontrar um tratamento modificador de doença realmente eficaz. Bom, falar um pouco sobre as coisas, então, que foram apresentadas lá e que nos dão essa perspectiva de futuro. Primeiro, isso aqui não é novidade, é o modelo animal de esclerose lateral amiotrófica, que foi criado a partir da descoberta que 10% dos pacientes que têm a forma, os 10% dos pacientes que têm a forma familiar destes, 20% têm uma mutação nesse gene, no gene da superóxide dismutase cobre-zinco, o gene da SOD1. Depois se descobriu esse gene, se conseguiu clonar esse DNA e se inseriu esse DNA em camundongos. A partir de então, a gente tinha camundongos que desenvolviam uma doença do neurônio motor e que podiam ser usadas como parâmetro de experimentação. Se imaginou que a partir daqui a pesquisa dá um salto de qualidade muito grande, porque a gente ia ter como testar pré-clinicamente uma série de medicamentos que apressaria a chegada desses medicamentos em humanos. Aconteceram alguns problemas. O primeiro deles é que até hoje nenhum medicamento que foi testado no camundongo com a mutação da SOD1 chegou às prateleiras. Eles acabam falhando em fases subsequentes de testagem. Por que isso? Porque não se sabe qual é a aplicabilidade desse modelo animal em humanos. Esses ratos, os camundongos, eles não têm esclerose lateral amiotrófica propriamente dita. Eles têm uma síndrome predominantemente afetando os membros posteriores do rato, que predomina também o envolvimento de neurônio motor inferior, tem muito pouco envolvimento de neurônio motor superior, e que tem um envolvimento respiratório muito leve. Então não parece ser exatamente a mesma doença, muito menos, talvez não se relacione com a área esporádica, talvez tenha alguma relação com a ala familiar, com a mutação da SOD1. E uma vez que a gente está tentando testar, então, num universo muito maior de pacientes com outras formas familiares ou com formas esporádicas, acaba não se traduzindo esses resultados para aplicabilidade clínica. O que tem de novo? Já nos últimos 2 anos, tem se trabalhado bastante com essa outra proteína, que é a TDP43, que é uma proteína que forma agregados intracelulares. Essa proteína anormal, ela está presente tanto na ela esporádica quanto na ela familiar. E o interessante, a única forma familiar que não tem alterações da TDP43 é a ela familiar relacionada à SOD1. Então, talvez até a ela familiar relacionada à SOD1 seja mais diferente da ela esporádica que as outras elas familiares, porque ela não está relacionada a anormalidades na TDP43. E ela também está alterada numa forma de demência frontotemporal, que tem muitas coisas em comuns com a fisiopatologia da ELA. Então parece que essa proteína aqui seja mais significativa do que a SOD1. O que se tem agora? Se conseguiu já modelos animais de camundongos com a mutação da TDP43. E talvez esses camundongos aqui, que têm então uma doença mais representativa, possam nos ajudar a testar pré-clinicamente medicamentos que tenham uma chance maior de sucesso quando aplicados em humanos. Mas o que a gente tem hoje que está saindo das linhas de pesquisa com relação a tratamentos em modelos animais? Vou falar de principalmente 2 compostos que foram apresentados no Congresso em Berlim. Um é esse, o NDDPX08, que foi testado em modelos animais. Ele é um inibidor da apoptose neuronal, então ele teria a capacidade de inibir a morte celular programada, que está envolvida nas fases finais da esclerose lateral amiotrófica. Ele foi testado ainda no modelo de camundongos com mutação da SOD1. O interessante é que a maior parte dos medicamentos, quando são testados nesse modelo animal, eles são administrados antes do camundongo desenvolver os sintomas. A gente sabe mais ou menos em quantos dias de vida o camundongo vai desenvolver sintomas, antes disso já começa a dar o tratamento. E aí muita coisa funciona, simplesmente está sendo dado muito cedo.
mas quando a gente vai testar isso em pacientes que já têm a doença, acaba não funcionando, que é uma fase mais avançada. Isso aqui, esse composto foi testado após o início de sintomas em camundongos. Então, mimetizando mais aquilo que acontece na prática com humanos. Se mostrou que esses camundongos vivem mais, que eles caminham durante mais tempo, eles andam durante mais tempo, e agora, em 2010, estava para iniciar, seguramente iniciaram, um estudo fase 1-2, para testar a segurança desse medicamento quando aplicado em humanos. Tá? Então, a gente vai ouvir falar mais disso aqui nos próximos anos, espero que com bons resultados. Um outro composto também testado em modelos animais é o receptor solúvel 2B da activina, que bloqueia a ligação de fatores reguladores negativos da massa muscular. O corpo regula a massa muscular através de inibidores do crescimento muscular, senão a gente fica hipermusculoso. E esse fator foi testado em camundongos, onde se viu que esses camundongos aumentavam de peso e aumentavam a massa magra. Então, aumentavam a massa muscular mesmo em camundongos que tinham a mutação da SOD1. Também, agora, o próximo passo é tentar transferir isso para humanos, através de estudos primeiro de segurança, depois de eficácia. Coisas que já foram testadas em humanos, nós estamos esperando para ver o que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou falar é um tratamento sintomático, com o uso de Zenvia. Zenvia não é uma droga modificadora de doença, não é algo que vai fazer com que os pacientes tenham uma evolução mais rápida, tenham maior sobrevida ou fiquem curados, mas vai melhorar sintomas. E o principal sintoma é o sintoma que ela vai tentar afetar é o sintoma de transtorno pseudobulbar. O choro e riso incontrolável que pacientes que têm um envolvimento de neurônio motor superior na região bulbar acabam desenvolvendo. Isso pode ser bastante incapacitante, o paciente piora muito a qualidade de vida, é difícil de manter uma conversação, às vezes, com esse paciente, porque ele inicia episódios incontroláveis de choro e riso, e que é de difícil controle com as medicações que existem hoje. O Zenvia é uma combinação de dextrometorfano e quinidina. O ingrediente ativo é o dextrometorfano, que é um antagonista glutamatérgico, e que reduz, isso já em estudos em humanos fase 3, 60% dos episódios. Então, dá uma melhor qualidade de vida significativa para esses pacientes. Obviamente, não é todo paciente com ela que tem transtorno pseudobulbar. Atualmente está aguardando a aprovação do FDA para ser lançado nos Estados Unidos e imaginamos que depois que isso aconteça, acabe sendo lançado no Brasil também. Medicamentos modificadores de doença, coisas que vão vir para aumentar a sobrevida e tentar reduzir a progressão. Esse foi a grande estrela do Congresso em Berlim, que é o Dexpramipexol. Tá? Foi um estudo fase 2, então os estudos fase 2 são estudos onde a gente tenta ver se existe algum indício de eficácia. Então são estudos com poucos pacientes, onde não se tenta ver eficácia em grandes populações, mas tem alguma dica que vai funcionar que justifique fazer um estudo fase 3, um estudo maior. O Dexpramipexol é uma molécula em espelho do Pramipexol. Pramipexol é um medicamento que é usado para tratar a doença de Parkinson e que já foi testado na ELA, só que sem eficácia, porque o Pramipexol, o mecanismo de ação dele no Parkinson causava efeitos colaterais significativos nas doses necessárias para funcionar na ELA. Então se modificou a molécula para se testar essa modificação da molécula na ELA. O que ele faz? Ele inibe canais anormais de íons que tem na mitocôndria. E pacientes com ela têm um vazamento iônico através da parede mitocondrial. E isso talvez piore a geração de energia mitocondrial. Ele, o Dexpramipexol, inibe essas correntes e, como é uma modificação de molécula, não tem nenhum efeito dopaminérgico, não tem nenhum efeito relacionado à doença de Parkinson. Ele foi testado em 102 pacientes por 40 semanas e houve uma tendência à redução da escala ALS-FRS, houve uma tendência ao aumento de sobrevida. E essas tendências é o suficiente para um estudo
com tão poucos pacientes por tão pouco tempo para se evoluir para um estudo fase 3. Esse estudo fase 3 está iniciando agora em 2010, tá? Um estudo que está sendo realizado na Europa e Estados Unidos, e até existia a possibilidade de se incluir alguns centros brasileiros, o que ainda não aconteceu. Outro medicamento, outra perspectiva foi apresentada foi do ceftriaxone. Muito já se falou sobre ceftriaxone, vocês sabem que ceftriaxone é um antibiótico que é usado para tratar pneumonias, é usado para tratar infecções graves. E, coincidentemente, nada a ver com a ação antibacteriana dele, se descobriu que ele interfere no transportador de glutamato. Existem uma série de transportadores diferentes do glutamato. O transportador que está alterado na ELA é o EAP2, que tem sua expressividade diminuída. Ele está localizado nos astrócitos que circundam a sinapse motora. E o ceftriaxone aumenta a quantidade de receptor aqui no astrócito. O problema do ceftriaxone é que ele é um medicamento de uso endovenoso. Tem que se usar por via endovenosa 2 vezes ao dia para se atingir doses apropriadas. Então, esse foi um estudo para ver, com 600 pacientes ao longo de 1 ano, se era possível se fazer esse tipo de infusão em larga escala. Se viu que, sim, se atingia com essa dose níveis no sistema nervoso central que eram apropriados para o tratamento da doença, que isso era seguro, podia ser feito e que era feito, então, através de um catéter central, como aqueles catéteres de quimioterapia, que implantavam catéter para, obviamente, não ficar fazendo funções venosas 2 vezes por dia ao longo de 1 ano inteiro. Nesse momento, então, está acontecendo um estudo fase 3 para ver se, além de se atingir níveis icóricos adequados, se vai se ter alguma eficácia real no aumento da sobrevida da ELA. Uma outra medicação que também foi comentada é o arimoclomol. Arimoclomol é uma droga que desfaz agregados proteicos intracelulares, então reduz o acúmulo de proteínas dentro dos neurônios, e esse acúmulo de proteínas está relacionado com o mau funcionamento do neurônio motor. Se sabe que funciona em modelos animais. Já havia sido apresentado um estudo fase 1-2 com um pequeno número de pacientes que não tinha mostrado um grande efeito na curva de progressão da doença, mas era um estudo muito mais para ver tolerância e toxicidade do que para ver eficácia. Eram poucos pacientes, eram só 84 pacientes. Certo? O que foi apresentado em Berlim foi uma análise preliminar só de quantos pacientes estavam sendo incluídos nesse estudo fase 2-3, que começou em 2009 e vai até 2012 para testar a eficácia do arimoclomol. Então, a gente imagina também que seja um medicamento que nos próximos anos a gente vai voltar a falar bastante sobre ele. Células-tronco, a gente não pode deixar de comentar. Isso foi um trabalho que foi apresentado há alguns anos no simpósio internacional de ELA. Foi o trabalho da doutora Letícia Mazzini, que utilizou células-tronco da medula óssea injetadas na medula. E era um estudo muito mais para ver se era uma técnica possível de ser feita, se viu que não causava grandes problemas, mas também se viu que não alterava muito a progressão da doença, tanto a partir da capacidade fetal forçada, na espirometria, ou de scores da LS-TRS. Então não causava uma grande modificação na doença. Os pacientes seguiam piorando. O que mudou? Nesse momento, se está tendo um estudo nos Estados Unidos com células-tronco embrionárias. Tá? O estudo fase 1, que são só 12 pacientes que estão sendo testados, no qual se está aplicando uma técnica semelhante, porém com uma aparelhagem especialmente projetada para isso, células-tronco embrionárias em segmentos lombares da medula. E a ideia é seguir esses pacientes por 2 anos e ver o que acontece com eles.
A teoria por trás desse estudo não é que essas células vão pegar e vão formar novos neurônios motores, vão inervar o músculo, até porque é muito pouco tempo para isso acontecer, para se ver alguma coisa disso em 2 anos. Então, o nervo não cresce tão rápido assim. O que se pensa é que essas células-tronco podem causar alterações no microambiente neuronal que vão favorecer a sobrevida dos neurônios motores que ainda estão funcionantes. Então, isso aqui também, né, nos próximos meses e nos próximos eventos, a gente deve ouvir falar muito mais disso. Enquanto isso não acontece, o que equivale? Isso foi apresentado lá no Simpósio Internacional, o consenso da Federação Europeia de Sociedades de Neurologia a respeito de terapias não comprovadas. Tá? Entre as terapias não comprovadas, terapias com células-tronco. O que é esse consenso? São as regras que a gente deve procurar seguir, né? Primeiro, né, que deve-se ter uma rigorosa avaliação desses pacientes, óbvio, que até esse momento inexistem estudos adequados sobre segurança e eficácia. Então, não se tem condições de dizer nem que é seguro, nem que é eficaz. E que, apesar disso, e apesar de não se poder recomendar um tratamento que a gente não sabe se é seguro ou não é eficaz, a gente deve também ter a responsabilidade de se algum paciente, por vontade própria e recursos próprios, decide fazer um tipo de tratamento celular, a gente não deve abandonar esse paciente, deve seguir esse paciente até para ver o que vai acontecer com eles no futuro, até para a gente poder comparar com a evolução natural da doença, né? Alguma coisa pode ser aprendida disso, né? Se deve informar adequadamente esses pacientes, que os estudos que forem feitos devem seguir estritamente a declaração de Helsinki, na qual o principal ponto da declaração de Helsinki é que nenhum estudo experimental pode trazer ônus para o paciente, né? Então, serviços que cobram por tratamentos ou terapias celulares para a esclerose amiotrófica estão em desacordo com isso, né? Estão em desacordo com todas as normas internacionais, e que, além de células-tronco, também há necessidade de estudos sobre outras terapias alternativas, né, que a gente não sabe. E principalmente nessas aqui, as vitaminas, né, que muitas vezes se usa, imaginando que talvez tenha um efeito, mas realmente não se tem nenhum estudo que realmente comprove o efeito de vitaminas. Por último, foi apresentado, mais uma vez, dados relacionados a marca-passo diafragmático, né? Eu já havia comentado em eventos anteriores aqui sobre essa técnica, que é uma técnica que estimula a musculatura diafragmática para evitar a sua atrofia, né? Isso é feito com a inserção de eletrodos por laparoscopia, por vídeo, no diafragma. Se fazem pacientes que tenham capacidade de forçada ao redor de 50%. E em 2006, em congresso no Japão, foram apresentados os primeiros pacientes que tinham sido tratados de essa técnica, eram só 12 pacientes. O mesmo grupo foi apresentando a cada ano mais pacientes, e atualmente, né, então em 2009, apresentaram resultados de 150 pacientes já. O que a gente tem de resultados nesses 150 pacientes? Se sabe que esses pacientes, quando estão ao redor de 50% de capacidade tal forçada, eles estão já apresentando necessidade de colocação de gastrostomia. E que, ao colocar gastrostomia junto com marca-passo, reduz a mortalidade em 30 dias da colocação da gastrostomia. Certo? Então, talvez tenha um efeito protetor com relação a isso. Fazendo ecografias seriadas nesses pacientes, a gente vê que aumenta a massa muscular do diafragma por ecografia. Biópsias do diafragma desses pacientes mostraram que existe uma troca de tipo de fibra. Normalmente, na esclerose amiotrófica existe uma mudança de fibras tipo 1 para tipo 2. Com o uso do marca-passo, reverte essa mudança. Então, as fibras têm uma eficácia maior de contração. E existe uma projeção de retardar a necessidade do uso de ventilação mecânica invasiva em até 20 meses. E até poderia, né, teoricamente, substituir o uso da ventilação mecânica invasiva. Obviamente, isso é alguma coisa que ainda está em evolução. Existe uma
um pedido para o FDA para aprovação do uso em cirrose pela amiotrófica. Na Europa já está sendo usado com a aprovação da agência europeia, né? Já não é mais experimental na Europa, nos Estados Unidos ainda é experimental, mas se imagina que provavelmente nos próximos meses isso também será dado para a cirrose pela amiotrófica nos Estados Unidos. Já é usado nos Estados Unidos para outras indicações, principalmente para pacientes com lesão medular alta. Era isso. Eu queria agradecer a presença de todos e mais uma vez o convite de poder estar aqui com vocês. Obrigado. Dr. Rota, muito obrigado.